Ainda de pé como nós estamos, eu saúdo a igreja com a paz do Senhor, amém? Amém, povo do Senhor? Abra sua Bíblia comigo no livro do Gênesis, no capítulo de número 12, no seu versículo 1. Glória a Deus, que povo lindo, que povo abençoado. Como sempre digo, quando estou ministrando aqui, eu não prego para amigos, mas prego para uma família além de amigos. Então, para mim é sempre um privilégio, uma honra assumir esse altar para ministrar para esta linda família. Capítulo de número 12 do livro do Gênesis. Você que achou, diga: eu achei. Assim diz o versículo de número 1. Ora, o Senhor disse a Abrão: sai-te da tua terra e da tua parentela e da casa de teu pai, para a terra que eu te mostrarei. Podei tomar o vosso assento. Glória a Deus. Querida amada igreja do Senhor Jesus, no livro do Gênesis nós encontramos o nome do primeiro patriarca, por nome Abrão, filho de Terá, chamado o Pai Exaltado. Em Gênesis capítulo 11, versículo 26, está registrado: este é o nome de Abrão, filho de Terá. Abrão, ele vai ter o seu nome mudado para Abraão. Em Gênesis capítulo de número 17, versículo de número 5, porque ali Deus vai estar chamando não mais o Pai Exaltado, mas o Pai de uma grande nação ou de uma multidão. Deus, ele condiciona Abrão para uma promessa. Por isso que Deus está falando com Abrão: sai-te da tua terra e da tua parentela e vá para a terra que eu te mostrarei, e ali far-te-ei uma grande nação. Deus condiciona Abrão e dá a ele uma voz de comando, e a voz de comando de Deus para Abrão é para que ele saia do lugar que está, porque o lugar que Abrão estava ainda não era o lugar do cumprimento da promessa de Deus sobre Abrão, porque o propósito de Deus era cumprir na semente de Abrão. Então Deus libera uma palavra para Abrão sobre a tua semente. E observe que a intenção de Deus é fazer com que Abrão saia do lugar que estava limitando Abrão, de deixar de ser o pai exaltado para ser o pai de multidões. E quando Deus começa a condicionar Abrão sobre as promessas, observe o versículo de número 2, que Deus está dizendo assim: e far-te-ei uma grande nação, e abençoar-te-ei, e engrandecerei o teu nome, e tu serás uma bênção. Olha como Deus está rotulando Abrão, ainda o pai exaltado, de promessas condicionais. Só que Abrão precisava deixar o lugar que ele estava para justamente ir para o lugar que Deus de fato prometeu a Abrão. Só que Deus não dá uma bússola, Deus não coloca um mapa nas mãos de Abrão para ele ir até o lugar que Deus de fato mostraria. Mas Deus diz: sai. E a primeira palavra de Deus para a tua vida é essa: saia do lugar que limita a sua visão, vá para o lugar que eu te mostrarei. E aí é Deus te condicionando justamente a promessa que é sobre a sua vida, mas a promessa que é vinda de Deus.
E quando Deus condiciona a nossa vida sobre a promessa, não é sobre mim, mas é sobre Ele. Não é sobre mim, mas é sobre a promessa que Ele condicionou sobre a minha vida. Então, se Deus te deu uma ordem, pelo amor de Deus, saia do lugar que limita a tua visão e vá para o lugar que Deus te mostrará. E não é uma tarefa fácil, porque para Abrão deixar a terra, Abrão precisava de fato romper os vínculos de parentesco. Porque quando Deus fala com Abrão, sai-te da tua terra, Deus está falando de um lugar habitado por Abrão, em Harã. Deus diz, saia de Harã. Só que não bastou Deus falar somente para Abrão sair de Harã. Abrão precisava também deixar os laços familiares, os parentescos. Olha que mudança não é só de geografia, mas de fato é mudança de contexto de vida para Abrão. E Abrão precisava deixar também a figura paterna. Porque o que Deus tinha na vida de Abrão era muito grande. Para ele viver, ele não conseguiria viver dentro de Harã. Então Deus começa a condicioná-lo. E uma das condições de Deus é que eu te abençoarei e tu serás uma bênção. E abençoarei os que te abençoarem. Libere uma palavra de bênção para alguém. Libere uma palavra de vitória para alguém. Porque o contrário disso é que aquele que te amaldiçoar será amaldiçoado. Mas a condição de Deus para Abrão é: abençoa. Independente de quem levanta a mão para te amaldiçoar, Deus está falando, seja bênção na vida de alguém. Levanta a tua mão direita comigo, por gentileza. Deus está te dando uma voz de comando. Enquanto muitos te amaldiçoam, Deus está dizendo, abençoa aqueles que estão à sua volta. Libere a bênção. Então, condicionado sobre a promessa de abençoar e ser bênção, Deus está dizendo, independente de alguém que te amaldiçoa, independente de alguém que não creia no que você pode chegar a ser, Deus está dizendo, abençoa, libere a bênção. Porque na verdade nós precisamos viver condicionados à palavra de Deus. Viver condicionado à palavra de Deus é fazer com que a palavra de Deus se cumpra. E para Abrão ser bênção, ele precisa abençoar alguém. E essa precisa ser uma tarefa fácil. Não pode ser difícil para nós. Porque na verdade, vivemos em vários contextos. Pessoas que querem nos derrubar, pessoas que querem ver o nosso mal, mas aí Deus... Eu já quero liberar uma palavra profética para alguém. Deus está dizendo, independente do ambiente, tem gente levantando a mão lá atrás. Independente do ambiente que você viva, seja no trabalho, na faculdade ou em qualquer lugar, você precisa ser bênção. A tua vida precisa estar rotulada a ser bênção. Uma fonte inesgotável de bênção. Ou seja, o lugar que eu estou precisa ser um lugar e um ambiente de bênção. Eu preciso liberar a bênção. Só que Abrão decide sair da terra. E o decidir sair da terra é viver aquilo que Deus me condiciona. E para viver aquilo que Deus me condiciona, eu preciso também entender, vão ter mudanças. Eu vou enfrentar situações. E o que Abrão faz ao sair da terra é cometer um dos piores erros. E por que não dizer em levar o teu sobrinho consigo? Porque a decisão de levar o teu sobrinho consigo é que o teu sobrinho se apresenta para ir com Abrão. Ló, por sua vez, se apresenta, ele poderia muito bem dizer assim, Ló,
Deus me deu uma palavra condicionada, e a palavra é essa: saia da tua terra, da tua parentela. Então eu não posso levar você comigo, o meu sobrinho. Mas Abrão não impediu Ló de ir com ele. E quando Ló vai com Abrão, quem está condicionado à promessa? Abrão. Deixa eu aqui parafrasear e liberar algo para alguém. Não é qualquer um que a gente pode levar conosco. Não podemos andar com qualquer um. Precisamos andar com aquele que está condicionado com a mesma promessa, com a mesma bênção. Se alguém que recebe, levanta a tua mão. Sabe por quê? Porque enquanto Deus está falando para dar fonte de vida, o importante é saber com quem você anda. O importante é saber com quem caminha contigo. Porque nem todo mundo está de fato preparado para viver o que você está vivendo. Por quê? Porque não está condicionado à promessa que você também está condicionado. Jogue a mão para o alto e aplauda bem forte a Jesus. Pois bem, Abrão toma consigo e leva Ló, leva tua esposa Sarai, e condicionado, diz aqui o versículo de número 6, e passou Abrão por aquela terra até o lugar de Siquém, até o carvalho de Moré, e estava então na terra dos cananeus, a terra dos inimigos. Quando Abrão chega na terra dos inimigos, Deus começa a fazer Abrão entender que é ali o lugar que ele precisava plantar os teus pés. Abrão faz a primeira coisa, que é levantar uma tenda, depois levantar um altar e adorar ao Senhor, porque ele está em Canaã. E a promessa de Deus sobre a vida de Abrão vai se cumprir na tua semente, porque a promessa de Deus está sobre Abrão. Só que é sobre a sua descendência, se você não der glória, o cumprimento da promessa sobre esta igreja. Os que estão aqui, está uma bênção, mas é sobre a tua descendência que eu também cumprirei bênçãos. A tua semente herdará o lugar que tu está. Deus disse: sai. E Deus plantou Abrão aonde? Em Canaã, o lugar da promessa. O lugar que Deus de fato disse: Abrão, a terra que tu estás pisando, eu darei a tua semente. A terra que tu estás sitiando, eu darei a tua semente. Sabe qual é a dificuldade de Abrão? É permanecer no lugar que Deus plantou Abrão. A dificuldade de Abrão é entender que enquanto Deus planta ele ali, é para ele visualizar que aquele lugar é o lugar da promessa. Acontece que a primeira crise que vem faz com que Abrão sai do lugar da promessa. E diz que Abrão, ele moveu-se do lugar que estava e foi à banda do Oriente, a Betel, e armou a sua tenda. E ali, entre Betel e Ai, ele permaneceu. Houve-se uma fome, que foi a primeira fome. Sabe qual é a decisão de Abrão? Descer para o Egito, para de fato buscar subterfúgio para a sua família, para tentar fugir da crise. Talvez alguém está se identificando com esta palavra e está entendendo que Deus, aonde Deus te plantou, é para você ficar independente da crise que você viva. Deus te plantou naquele lugar, fica, porque há uma promessa condicionada sobre aquele lugar. Parece ser difícil, porque quando a crise vem,
o que a gente mais quer fazer é fugir do lugar que nós estamos, porque pensamos que a crise é eterna. Houve a crise de fome e ele pensou em fugir, peregrinar. E o lugar que ele procura é um dos piores lugares, porque ele sai de Canaã e vai descer ao Egito. Começa ele a cometer alguns erros e alguns equívocos. Um dos primeiros erros é que, enquanto ele desce, diz o texto sagrado, que Abrão, ao descer, ele se depara com Faraó, os egípcios, os príncipes. Ele chama a tua companheira Sarai e diz: Sarai, quando encontrares algum egípcio, dirás que não és a minha esposa, mas dirás que és a minha irmã, porque és muito bela. E por certo, eles tomarão por mulher e me matarão. Então, para salvar a tua vida e a mim, faremos esse trato. Quando encontraram Sarai, os príncipes olharam para ela, e a primeira vista foi essa: és uma mulher formosa. E depois que pegaram ela e apresentaram a Faraó, o Faraó da época, a decisão foi levar para casa e ali tê-la como companheira. De repente Deus, ele começa a mandar pragas sobre a casa de Faraó. E diz o texto do capítulo 12, versículo 17: feriu, porém, o Senhor a Faraó com grandes pragas e a sua casa, por causa de Sarai, mulher de Abrão. Olha a decisão desse homem: mentir. Olha a decisão desse homem: sair da rota. A rota de Deus é uma rota ininterrupta. E Deus tem falado ao meu coração dizendo: se eu tracei uma rota para você, é para você seguir essa rota. Se eu tracei e disse vá por aqui, não é para pegar atalho, não é para dar um jeitinho brasileiro, mas é para seguir pela rota que eu te mostrei que é para seguir. Ele fugiu do lugar que Deus o plantou, e a primeira consequência foi sobre a casa de Faraó, ferir aquela casa. De repente Faraó chama Abrão, e chama também a Sarai e diz: leva a tua companheira, porque mentiste para mim, dizendo que é a sua irmã, e trouxe um grande mal sobre a minha casa. Faz o seguinte: sai-te da terra do Egito. Olha como Deus ele faz Abrão mudar de rota. Abrão aqui é o Abrão pai exaltado. Abrão aqui, ele ainda não viveu o cumprimento da promessa de Gênesis 17:5. Mas Abrão está fugindo da rota que era para ele estar em Canaã. E quando Deus decide cumprir promessas, podemos tentar fugir da rota que Ele traçou para nossas vidas, mas consequências vão vir. Mas glória a Deus, que Deus sempre tem a segunda chance. Glória a Deus, que Deus sempre nos faz viver um caminho inverso, para viver a rota que Ele de fato colocou para nós vivermos. Deus me trouxe aqui para liberar uma palavra para a tua vida, para dizer: siga a rota que Ele já determinou para a sua vida. Não pegue atalho, não pule etapas, vive a rota, porque a rota está condicionada à promessa de Deus sobre a sua vida. E Faraó ordenou aos varões que levassem tanto Abrão quanto a Sarai e a Ló para fora do Egito. Então subiu Abrão do Egito, olha que interessante, para a banda do sul. Olha a geografia de Deus.
Abrão estava onde? Na banda do sul. E Deus faz Abrão voltar para o lugar que ele outrora estava. Olha o que diz o versículo de número 3. E fez as suas jornadas do sul até Betel. Betel é o lugar que ele levantou altar e levantou tenda. Dentro do trajeto da rota feita por Abrão indo para o Egito, Abrão não levanta altar, Abrão não levanta tenda, Abrão não levanta altar, Abrão não levanta tenda. Sabe por quê? Porque no lugar que ele escolheu estar, não era um lugar para levantar altar. A rota que ele fez não cabia o altar de Deus. Decisões que eu tomo que de fato não estão conectas à decisão de Deus, à rota de Deus, de fato Deus não vai fazer com que eu levante altares para exaltar o teu nome. No Egito não era um lugar para ele levantar altar. A rota que nós fazemos por conta própria, Deus não está. Então Deus está na rota que de fato Ele traçou para nós estarmos. E quando Ele começa a fazer a rota de volta, olha o que o versículo de número 3 diz. Até o lugar onde ao princípio, olha que interessante, estivera a sua tenda entre Betel e Ai. E o que Ele faz lá? Até o lugar do altar, versículo 4. Que dantes... Olha que interessante, ali tinha feito, e Abrão invocou ali o nome do Senhor. Entenda, toda rota que nós queremos fazer por conta própria, Deus sai de cena. Todo caminho que nós queremos tomar por conta própria, Deus sai de cena. E de fato Deus só volta à cena quando Abrão decide voltar para a rota que de fato é a rota da promessa. É o lugar que Deus condicionou ele a viver a promessa, porque a promessa está condicionada sobre ele e sobre a sua semente. Ei, tudo que pertence ao teu nome está condicionado sobre uma palavra: eu cumprirei. E não foi homem que disse, mas foi Deus que disse: eu cumprirei, eu serei contigo. Mas pelo amor de Deus, não fuja da rota que Deus designou para você. Viva o percurso de Deus. Aqui está o momento que Deus confronta a gente. Porque difícil é viver a rota que Deus traçou para nós. Porque na rota de Deus tem renúncia. Na rota de Deus eu mais entrego do que recebo. Eu mais me dou do que recebo. Eu mais estou disponível do que de fato recebo. E quando Abrão faz essa rota de volta, perceba que o altar volta. Sabe por quê? Porque o altar está presente enquanto eu estou na rota de Deus. E rota de Deus quer dizer para mim assim: eu estou vivendo a condição de Deus. Eu estou vivendo a condição da promessa. E Deus está preocupado com a promessa que Ele liberou sobre a vida de Abrão. Porque a promessa que Deus liberou sobre a vida de Abrão é dizer: olha esta terra. Que terra? Canaã. Olha o lugar que eu estou fazendo você voltar. Por quê? Porque eu estou de fato compromissado com a promessa que eu liberei sobre a semente. Deixa eu parafrasear para liberar algo para a sua vida. Deus não vai deixar a promessa morrer porque eu mudei a rota. Se tiver que Deus fazer com que eu de fato volta para a rota dele, para que a promessa se cumpra, Ele vai fazer. Mas uma coisa Ele não vai deixar cair por terra: a tua promessa. A tua promessa.
Levanta a tua mão comigo, por gentileza. Olhe para alguém que está ao teu lado, coloque a mão no ombro dele e diga: sobre a tua vida existem promessas condicionais e elas vão se cumprir, queira Satanás ou não. Você que pode, aplauda, exalta, glorifica. Me permita aqui. Será que é difícil nós vivermos a promessa de Deus e vivermos dentro da rota? Será que é difícil nós estarmos condicionados à promessa, mas estarmos na rota de Deus? Porque enquanto saímos da rota que Deus traçou para nós, viveremos o caos da mentira, o caos da omissão, o caos de tomada de decisões que Deus não está. Só que o Deus que nós servimos é o Deus que nos dá oportunidades de arrependimento. A vida de Abrão, ela começa a tomar outro contexto, porque quando você olha para Abrão, antes, no Egito, ele tem um comportamento, e o comportamento dele, quando ele sobe do Egito, é que aqui, ele tinha adquirido rebanhos, ele tinha adquirido vacas, ele era um homem rico, mas ainda não estava condicionado e vivendo a promessa. A promessa de Deus era que ele seria Abraão. E aqui ainda ele está vivendo a condição de Abrão. E Deus está falando para ele: Abrão, enquanto você estiver com quem não está condicionado a viver a promessa, eu não te deixarei em Canaã. É aqui que vem o rompimento. É onde Deus está falando: deixa para trás quem não foi condicionado à promessa. O vínculo que você fez, quem você trouxe consigo para tentar viver aquilo que só você pode viver. Sabe o que é isso? E Deus está falando com a alma de pessoas aqui, dizendo: para viver aquilo que Deus tem para você, você precisa se desprender de relacionamentos que de fato são tóxicos, são pessoas que não estão dentro do projeto e para viver a promessa, porque não foram condicionados a essa promessa. Então começa a vasculhar aí e tentar achar aquele que não faz parte da promessa que Deus já liberou sobre a tua vida. E quando Deus começa a fazer com que Abrão viva isso, olha o versículo de número 6. E não tinha capacidade, o quê? A terra, a geografia não cabia duas pessoas que já estavam grandes, Ló e Abrão. Eles cresceram, já não cabia o lugar que eles estavam. E de repente, no versículo de número 7, e houve contenda entre os pastores de Abrão e os pastores de Ló, cuidadores de ovelhas. De repente, Abrão, que é condicionado a viver a promessa, decide falar, sabe, para Ló o seguinte: Ló, que não haja contenda nem entre mim e ti, porque irmãos somos. Decida para onde você vai. Se você decidir ir para a direita, eu vou para a esquerda. Se você decidir ir para a esquerda, eu vou para a direita. Mas não conseguiremos viver juntos. Vocês percebam aqui que Abrão não busca brigar por espaço. Abrão não busca brigar por territórios. Abrão simplesmente está condicionado a viver a promessa. Levante a tua mão direita, por gentileza. Alguém que está condicionado a viver a promessa não busca brigar por espaço, por cadeira, por quem vai ser o primeiro, por quem vai tomar conta de quem. Pelo contrário, quem está condicionado à promessa
quer viver a promessa. E se Deus disse que lá na empresa que você está, você vai crescer, então não briga com ninguém, simplesmente fique plantado no lugar que Deus te colocou. Deus vai cumprir, mas não briga, porque sobre você há uma promessa condicionada. Glória a Deus. Ei, Abraão não briga por espaço. Abraão diz: se você escolher o Ocidente, eu escolho o Oriente. Mas uma coisa é certa: não dá para a gente caminhar juntos. E a decisão de Ló foi as campinas do Jordão. Porque Ló olhou as campinas do Jordão? Porque Ló entendeu que nas campinas do Jordão era um lugar propício para o seu gado se alimentar. Ló se preocupou com a vista linda, porque foi convencido pelos seus olhos, o que ele viu. E sabe o que Abraão fez? Abraão permaneceu no lugar que estava até Ló ir para as campinas do Jordão. E nós sabemos muito bem que as campinas do Jordão, mais à frente, era Sodoma e Gomorra, aonde Deus, de fato, iria fulminar essas cidades. Olha como ele estava convencido das campinas do Jordão, e ele foi. E ele foi para as campinas. E para onde foi Abraão? Voltou para um lugar condicionado à promessa. Porque de fato, quem um dia recebeu a promessa, não deixará de viver a promessa. Deixa eu repetir isso aqui. Porque um dia, quem recebeu a palavra de promessa, não deixará de viver a promessa. Porque quem deu a promessa é fiel para cumprir, é fiel para poder cumprir. Então não se preocupe, vai dormir tranquilo, porque tem promessa de Deus se cumprindo sobre aqueles que entendem que aonde Deus planta você permanece pela obediência. Agora, não saia do lugar que Deus te plantou. Abraão então decide, e olha o que o texto diz, do capítulo 13, versículo 12: e habitou Abraão na terra de Canaã. Canaã onde? A terra que Deus disse: está vendo essa terra? É a terra que eu darei à tua semente. Sabe o que é isso aqui? É Deus falando: o território já é seu. Será que é difícil para nós entendermos que quando Deus nos condiciona e nos mostra, Deus mostrou o lugar. Deus disse: o lugar é esse. Deus disse: este é o lugar. Eu não posso sair do lugar que Deus me mostrou que é aqui. Eu não posso simplesmente tomar as minhas decisões, sendo que Deus não está de acordo em sair do lugar que Ele me plantou. E aonde Deus nos planta é o lugar que nós seremos prósperos. Aonde Deus nos coloca é o lugar que nós iremos prosperar, iremos crescer. Então se prepara, aonde Deus te plantou é o lugar que Deus está decidido a cumprir a promessa. Tem gente chorando ali, porque a proposta de Deus é cumprir. Mas se você está decidindo tomar algum rumo, alguma rota que não seja a de Deus, Deus deixa. Porque a proposta de Deus é fazer com que Abraão volte a levantar altar. Mas só levanta altar no lugar que Deus falou: levanta altar. A terra é essa. Coloca a estaca, levante a tenda, mas firma no lugar que eu te mostrei. Se Deus está falando: é este lugar que eu darei a tua semente, Deus está falando: é este, não é outro. A proposta de Deus sempre vai ser contrária à nossa. As escolhas de Deus sempre vão ser contrárias às minhas escolhas. Me permita, Deus está de acordo quando eu estou de acordo com Ele.
Deus não entra em contradição. Deus se preocupa de fato em cumprir, mas Deus não vai entrar em embate se você tomar decisões em sair do lugar que Deus disse: permaneça, fique aqui, não saia desse lugar. E a proposta de Deus para Abrão é de fato dizer assim, olha o que o versículo 14 diz: e disse o Senhor a Abrão, depois que Ló se apartou de quem? De Abrão. Depois que quem não está condicionado à promessa vai embora, Deus começa a fazer aquilo que Ele de fato prometeu que iria fazer. Entenda, quando eu me desvincular daqueles que não estão ligados à promessa, de quem de fato Deus não quer que eu ande, ou ande comigo, Deus vai começar a cumprir de fato aquilo que Ele tem para cumprir. Dá para compreender isso? Quando Ló foi, Deus disse para ele: olha que interessante, Deus disse, versículo de número 14, e apartou-se dele, levanta-te. Deus falando para Abrão: levante-te agora os teus olhos e olha desde o lugar onde estás para a banda do norte. Olha que interessante. E do sul, e do oriente, e do ocidente, porque toda a terra que vês te hei de dar a ti e a tua semente para sempre. Deus estava ou não estava comprometido a cumprir promessas? Deus estava ou não estava comprometido a cumprir promessas? Fica de pé comigo, por gentileza. Estar condicionado às promessas de Deus é não mudar rota, é não tomar decisões que não estejam conectadas às decisões que Deus já tomou há muito tempo. E eu quero convocar aqueles que estão de fato em conexão com as promessas de Deus e vivendo a rota e sendo desafiado, porque de fato é muita resiliência. O ambiente que você está, a faculdade, o trabalho, você está vivendo um tempo de resiliência e está dizendo: eu estou na rota de Deus, e Deus está reafirmando o compromisso que Ele tem contigo, dizendo como disse para Abrão, versículo de número 16: e farei a tua semente como pó da terra. Levanta a tua mão direita, por gentileza. De maneira que, se alguém puder contar o pó da terra, também a tua semente será contada. Ei, não tem como contar o pó da terra. Então se prepara, porque a promessa de Deus se cumprirá de fato. Eu te convoco a sair do teu lugar, porque você está tendo resiliência. Você está vivendo a promessa, ou você está para viver a promessa. E eu quero orar por você aqui na frente, mas é rápido. Você está tomando pancada de lá e de cá, e Deus está falando: você é capaz. Por quê? Porque você viverá a promessa. Mas eu te plantei, e aonde eu te plantei, eu estou comprometido a cumprir. A promessa é naquele emprego, se prepara porque a promoção vai vir. Ei, é naquela faculdade, se prepara que você vai passar de ano. Eu quero que você saia do teu lugar, porque eu quero liberar uma oração de Deus sobre a sua vida. Ei, a resiliência tem te dado de fato fortalecimento. Você só está de pé porque você é resiliente, você é forte. Oh, tem mais gente chegando aqui no altar. Mas de fato você vai viver a promessa quando caminhar pela rota de Deus. Na rota de Deus, de fato tem muitos aqueles que vão tentar te parar. Ei, não carregue contigo aqueles que não viveram o tempo do caos.
Não carregue contigo aqueles que viveram o tempo da crise. Esteja com aqueles que viveram o tempo da promessa. Sabe quem está aqui? Sarai e Abrão. Sabe quem precisa viver a promessa? Quem caminha contigo no momento das dores, das crises. Mesmo que as decisões às vezes que tomamos não são as decisões que Deus quer que tomamos. E eu espero que, como Deus falou comigo, que você não tome decisões que te arranquem da rota de Deus. Mas eu quero que você levante as tuas mãos assim aos céus. Os que estão aqui à frente, diga bem forte comigo: eu viverei as promessas de Deus na rota que Ele me colocou. Pai, a tua igreja está aqui. Estamos sendo confrontados por Ti. Recebemos a Tua palavra que veio como bálsamo, Pai. E nesta noite nos mostrou o caminho certo, o caminho que o Senhor nos plantou. E se porventura tem uns aqui, ou alguns, ou todos, que estão vivendo, Pai, este momento de ainda cumprir-se a promessa, eu peço, lhes dê resiliência, lhes dê força, seja com eles, Senhor, lhes dê graça para passar todas as dificuldades sem sair da rota, sem sair do propósito, porque de fato o Senhor os plantou numa terra que de fato o Senhor disse: é aqui, é a terra que eu prometi a vocês. É a empresa que eu prometi a vocês. É aonde você vai ser grande. É aonde você de fato vai frutificar. E eu quero profetizar, Pai, que em nome de Jesus, todo mal, tudo aquilo que impede, tudo aquilo que vem como barreira, impedindo a promessa de Deus se cumprir, caia por terra no nome de Jesus. E que haja vitória sobre a vida dos teus filhos. E os que crê, jogue a mão para o alto e aplauda Jesus bem forte. Ainda aqui como nós estamos, eu quero perguntar porventura, se tem alguém que ainda não aceitou a Jesus, não se rendeu aos pés do Senhor, mas você quer caminhar na rota que Deus quer te colocar hoje. Hoje é a sua noite de aceitar a Jesus como seu único e suficiente Salvador da tua vida. Olha que bênção. A igreja pode aplaudir a Jesus? Mais uma vida. Tem mais alguém além da serva de Deus aqui? Já vou profetizando. Tem mais alguém que quer aceitar a Jesus? E a igreja está intercedendo, porque agora é batalha. É batalha no mundo espiritual, mas a igreja vence. E eu pergunto, tem mais alguém que quer aceitar a Jesus como teu Salvador? Hoje é a sua noite. Glória a Deus, venha. Vem aqui, filho. Oh, glória! Aleluia! Tem mais alguém? A segunda vida está aqui. Esse é o resultado, sabe de quê? De oração, de entrega. Tem mais alguém? A terceira vida além dos dois que estão aqui, tem mais alguém? Glória a Deus. Aleluia, a igreja está em oração por você. Glória a Deus, eu não quero me prolongar, mas eu quero orar aqui por essas duas vidas. Estenda as mãos para cá, toda a igreja. Aceito a Jesus como o único, suficiente Salvador na minha vida. Escreve o meu nome no livro da vida. Qual o seu nome, serva de Deus? Rosiane. Senhor Jesus. Senhor Jesus, eu entrego. Rosiane, eu entrego o meu nome ao Senhor Jesus. Senhor, escreve o nome dela no livro da vida e sela com teu sangue.
uma irmã aqui para abraçar ela. Ela está comovida. Uma irmã, ela vai te dar um abraço. Você pode aplaudir a Jesus? Glória a Deus. Queridos, vocês vão receber uma fichinha. Vocês vão receber uma fichinha. E aí vocês vão colocar o seu nome, seus dados. A igreja, o nosso pastor vai entrar em contato com vocês. Sejam muito bem-vindos. A paz do Senhor, tá bom? Deus abençoe, seja muito bem-vinda. Glória a Deus. A igreja pode aplaudir a Jesus. Pode se assentar, por gentileza. Glória a Deus. Eu quero retornar o microfone. Aleluia. Tem festa no céu. Glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus. Oh, Espírito Santo de Deus. Jesus está aqui. Essas pessoas estão voltando para a rota, tá? A rota que Deus de fato traçou para elas. Quero convidar aqui o pastor Marcos a tomar o microfone. A quem é de direito. Igreja, quero agradecer a vocês pela oportunidade, ao pastor Eduardo também. Que Deus em Cristo vos abençoe.